tudo isso que você vem ensinando, Deus havia me mostrando um caminho, mas eu não sabia como chegar. Esse é o ano para eu ativar esse conhecimento que o senhor tem. Quando eu comecei, é como se eu já tivesse vivido isso, entendeu, Eline? Sabe, Sei assim, como é. foi se encaixando como um quebra-cabeça. Todas as aulas é apaixonante, a gente tem vontade de ouvir 4, 5, 10, 20 vezes. Eu tenho aproveitado cada minuto, cada segundo, porque você oferece muito mais do que você do que você fala nos cursos, é muito mais além. É muito mais além, é transbordante, uma fonte Meu Deus. inesgotável. E esse dom que você tem de ensino tão, tão leve, tão amoroso, tão paciente, tão longânima, porque não importa o assunto, não importa a dificuldade das pessoas, que a gente vê que muitas pessoas não têm conhecimento nenhum, e você começa a dar a elas um caminho, uma direção. Isso só para quem é mestre, só para quem é mestre, que consegue destravar todas nós e nos igualar no mesmo nível, sabe? É isso que eu quero te dizer. E obrigada por você se disponibilizar, abrir mão da sua carreira, que você não precisava nem se preocupar com a vida de ninguém, nem pagar um preço de nada, porque você é jovem, você é linda, você tem idade para ser minha filha. Quanto conhecimento, coisas que eu nem imaginava. E eu, assim, eu creio que a maioria das pessoas aqui faz, porque você vai ver que coisa maravilhosa, quantos códigos tem na palavra de Deus que a gente não aprende na igreja, que a gente não aprende em seminário. E assim, foi um achado. Ganhei um presente de uma paciente minha, e esse presente eu via descobrir que tinha símbolo de bruxaria, podia estar usando aquele cordão, sabe? Porque a gente precisa romper, a gente precisa caminhar para frente, a gente precisa, sabe, avançar, sabe? Todo esse conhecimento, toda essa onda de conhecimento, né, que a gente está adquirindo tem um fruto, né? A gente vai ver coisa, a gente vai ver libertação, a gente vai ver nossa vida mudada, e eu creio, eu estou nesse caminho, e é isso que eu só tenho a agradecer. Em várias áreas, assim, eu estava tendo muita dificuldade. Tava tendo muita dificuldade com meu filho em relação que eu não estava conseguindo dormir, cuidando muito dele, então eu estava muito cansado. E as coisas que eu fazia, eu estava sentindo que estavam muito agarradas, né, para conseguir resolver. E não só isso, eu acho, lógico, sei, que havia um grande peso, né, espiritual. Se você falou muito sobre Leviatã em uma das suas aulas, e eu sei que isso estava me afetando. Então, em oração, nós pedimos para Deus batalhar por nós, como você instruiu. E eu estou me sentindo muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu estou sentindo mais a paz de Deus, né? Tô mais alegre, conseguindo lidar melhor com as situações. Várias situações já melhoraram. Eu já não estou tão cansado mais. Já não estou mais estressando tanto. Já não estou mais porque na minha casa eu sempre fui uma pessoa mais pacífica, né? De uma pessoa que pacificava as situações, pacificador mesmo. E eu não estava mais, eu estava, na realidade, até instigando e nem entendia por quê. Quando eu percebia, já estava confusão, já estava armado e eu não sabia nem como sair da situação. Não adiantava pedir perdão, porque todo dia pedindo perdão era uma coisa esquisita, né? Então, todo dia não, mas frequentemente, né? E não resolvendo o problema, você pede perdão e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Saiu desse cativeiro, né? E sair desse cativeiro. Então, teve o dia que você pediu para a gente fechar os olhos e acompanhar nas suas orações. E naquele dia eu tive minhas visões e eu senti saindo do cativeiro que eu estava, né? Glória a Deus. É, foi impressionante, né? Deus é maravilhoso. Eu já tive várias experiências com Deus e tenho vários testemunhos, mas eu tô aqui para contar esse, que é lindo, que Deus é maravilhoso demais. E graças a Deus ele está levantando pessoas como você. E a gente precisa muito nesses tempos, eu sei disso. Quero me dedicar um pouco mais, porque agora eu tô com um filho pequeno, eu tô sentindo um pouco de dificuldade, confesso. E
no geral, essa semana a gente teve Muita benção. muita bênção. Ela acabou de falar aqui, minha esposa Maria Regina, porque a gente teve coisas que estavam paradas já tem muito tempo, que para mim importam, né? Eu sei que Deus é como Deus sonda dos corações, Ele sabe que para mim importam. Então a gente estava já tem um tempo procurando de comprar uma terra, uma terra que eu sei que Deus já havia liberado. Minha esposa já tinha tido sonhos sobre isso e a gente conseguiu agora. Provavelmente a gente vai assinar amanhã a compra, né, o contrato. Então, entre outras coisas que é impressionante. Deus é maravilhoso. Eu sei que tem relação com o que a gente tem aprendido aqui. Eu sei que tem relação com. Por isso, eu acho importante. A gente está pensando se a gente viu ou não, que a gente viu que tem bastante gente querendo falar, né? Mas eu falei, não, vamos voltar e falar, porque. História dos dois leprosos, né? Só um voltou para para agradecer. A agradecer. gente precisa voltar para agradecer. E dar um E testemunho. agradecemos a Deus do jeito que você é usada por Ele. Amém. Eu ainda tô, né, nessa luta pelo meu trabalho, mas sei que Deus está agindo de uma forma linda. Apesar de eu ainda não ter conseguido o trabalho, eu vejo o mover de Deus, porque Ele toca o coração das pessoas. As pessoas vêm até mim me procurando. Eu tenho uma profissão muito especializada. Eu sou artista gráfico de jogos. Então, as pessoas vêm me procurando, elas me oferecem um emprego e, de repente, os projetos que elas estão são cancelados, os projetos que eu entro são cancelados, e repetidamente. Acabam eu falei agora como vai ser. Deus manda uma pessoa, na hora, assim, a pessoa vem buscar, ou no mesmo dia ou na mesma semana, a pessoa vem falar comigo, ela fala, Felipe, tem um trabalho para você está disponível? Eu estou disponível. Aí chega na hora de começar a fazer cancela o projeto. Isso tem acontecido repetidamente. Então, mas como eu sei que Deus está movendo, eu não estou mais preocupado na mão. Vou seguir buscando informação e orientação, né? Orando. Essa bênção também vai ser liberada e as coisas vão ajustar mais uma vez. Acho que eu tenho que acrescentar uma coisa no testemunho, né, sobre a compra dessa Em nome de Jesus. a compra dessa terra, né? Que eu tive uma revelação de qual estava sendo o impedimento, né? Ao longo das suas aulas, né? Eu nem sei como, assim, né, o Espírito Santo movendo, eu entendi que o problema foi a gente mesmo que estava lançando uma palavra contrária, né? E quando eu entendi isso, eu falei, gente, como que as coisas são? Porque eu vou até exemplificar, porque talvez tenha gente fazendo o mesmo tipo de coisa, porque eu achava que eu estava fazendo uma coisa boa. O que aconteceu? Como a mãe do meu marido casou novamente, ela resolveu dividir o único bem que ela tinha, né, que o pai do meu marido já é falecido, então ela resolveu dividir, né, entre os filhos, a parte que seria dela também, né? E ela resolveu isso porque, enfim, é a decisão dela já em vida dividir, né? Doar a parte dela. E eu e o meu marido, a gente sempre falava assim, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é dela caso ela precise. A gente achava que falando isso, a gente estava falando que é uma coisa boa, né? Só que ela, apesar de ser uma boa mulher, né? Ela tá fora dos caminhos do Senhor, né? Ela acredita, né, em Deus, mas é que ela faz aquele sincretismo religioso, né? Sim. Tudo é Deus, mistura tudo, né? Sim. E a gente falando que as coisas, né? A família desse novo marido dela é bem complicada, né?
Então, a gente falando que o dinheiro era dela, né? Acabava que a gente não conseguia nunca usar esse dinheiro. A gente tinha o plano de comprar uma terra com esse dinheiro. Eu tive um sonho do Senhor sobre a promessa dessa terra, onde seria, a cidade que seria, e simplesmente não acontecia. Não chegava nunca, e a gente já fez todas as orações possíveis, a gente não tem mais o que fazer, né? E aí eu entendi isso, que era a nossa própria palavra, a gente achando que estava falando uma coisa boa, né? Sobre estar... Eu achava que eu estava lançando uma palavra de, não, a gente vai honrar ela, né? Sim. Se ela precisar de qualquer coisa, o dinheiro é dela. Só que não, a gente estava abrindo mão desse dinheiro que foi recebido como herança. Era isso que a gente estava tomando fazendo. posse, né, do que Não tomava tinha sido posse. recebido. Posse. Isso. Olha que sério. Olha que testemunho forte. A importância E da concordância da palavra. depois que a gente orou, depois que a gente entendeu isso na sua aula e orou, em uma semana a gente achou a terra. E agora a gente vai assinar amanhã a compra. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando. Então, só para agradecer mais uma vez. Eu estou muito Amém. feliz. Olha, que o Senhor continue honrando, abençoando vocês. A gente vai fazer uma oração daqui a pouco. As pessoas que pediram oração, vou fazer pelo tua vida profissional. Pedindo ao Senhor, né, que libere, que mostre também o que está acontecendo para esses ciclos ficarem voltando. E a gente pedir para que isso pare, né, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu vou estar, daqui a pouquinho, vou ouvir mais essas pessoas aqui e a gente vai estar orando por isso. Quem quiser também, tiver, gente, questões financeiras para a gente apresentar aqui diante de Deus e pedir para Deus para revelar portas, porque eu vou mostrar rapidamente algo para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Olha aqui. Isso aqui é bem sério e eu vou falar para vocês uma coisa, né? Que eu até vou comentar lá, até nesse evento, mas eu vou tratar disso no próximo curso, mas eu já vou falar uma coisa que eu sei que vai ajudar vocês. Tenho Voltou, gente? Acho que caiu aqui. Voltou, prof. Voltou. Vamos lá. Pessoal, qual que é o grande diferencial do que você vai aprender aqui? É a retificação das portas. Por quê? Porque muita gente, às vezes, é liberta ou está vivendo ciclos, pessoas que já saíram disso acabam voltando, ou outras que ficam vivendo ciclos repetitivos na vida, como foi citado aqui por um dos alunos. E eu vou te dar um exemplo de como que olhar as portas, não somente a área que está retida, o tipo de cativeiro, né? O tipo, a gente fala assim, parece um pouco assustador para cristãos, mas de fato é um tipo de cativeiro. O Senhor nos liberou para que a gente soltasse os presos, soltasse aquilo que estivesse sendo retido pelo inferno. Daniel teve oração retida. Era um tipo de cativeiro, de prisão. E eu vou te dar um exemplo de 4 pessoas que estão vivendo um verdadeiro cativeiro na vida financeira. Mas para você ver, todas elas estão vivendo o mesmo cativeiro, vida financeira. Tá certo? Só que, vamos dar uma olhada nessa diferença? João.
desleixo e relaxamento. João, ele está nesse cativeiro porque, por causa de desleixo com a obra de Deus, tudo que Deus passa na mão dele, ele está fazendo de uma forma relaxada. Ele não está fazendo com esmero. E a Bíblia fala lá em Ageu 1:6, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem e não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Aquela famosa frase, para onde foi meu salário no final do mês? Maria também está vivendo um cativeiro financeiro. Mas o problema dela é que antes dela se converter, ela gastou dinheiro em jogos, bebida, sexo. E quando ela se converteu, ela não achou que era necessário quebrar aquele altar que foi levantado na vida dela. Ela não achou que ela tinha que confessar esse pecado. Mas a Bíblia nos garante em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, o inimigo estava entrando nas finanças dela por causa de uma legalidade lá atrás. Ela usava o dinheiro com jogos. Ana também está vivendo um cativeiro financeiro. Só que o problema da Ana é que ela não consegue dar graças. Ela não consegue comemorar as pequenas vitórias. Ela não consegue reconhecer a Deus e está sempre tendo surtos de ingratidão. Ela não percebe que ela está sendo ingrata com Deus, mas ela não consegue reconhecer Deus nos pequenos atos. E a Bíblia fala sobre o povo do Egito, né? Eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. E a Bíblia fala que ele os manteve 40 anos no deserto. E no deserto tem escassez. Então, a ingratidão na Bíblia, ela é recompensada pela escassez. No deserto, você não podia guardar o maná de um dia para o outro. Era só naquele dia, não tem para o dia seguinte. Então, quantas pessoas estão vivendo isso nas suas vidas? Às vezes só tem o dinheiro daquela conta. O gás acabou, aconteceu alguma coisa, já era. A pessoa não tem para nada extra na vida dela. José também está no mesmo cativeiro, no cativeiro financeiro, mas o problema dele foi a falta de perdão que afeta a vida financeira. Servo mau, perdoei toda aquela dívida. Não devias tu igualmente ter compaixão? Indignado, o Senhor entregou a atormentadores, lançou-o na prisão até que pagasse tudo o que devia. Então, na realidade, gente, qual que é o cativeiro de todos eles? É as finanças, mas as portas de entrada são muito diferentes. E como que a gente trabalha na batalha espiritual e na libertação? A gente muitas das vezes está olhando o nosso cativeiro, o meu problema é financeiro, o meu problema é esse, e não vê que as portas têm que ser edificadas, reedificadas, e coisas na nossa vida precisam ser reparadas. Então você vê como que é diferente uma porta da outra. Então, a gente falando aqui de 12 portas, né? A porta que estaria aberta no desleixo seria a porta do monturo. A ingratidão entra aqui na porta velha. A porta dos peixes para jogos, que precisa ser reedificada. E o outro, que era a falta de perdão, é a porta das ovelhas. Então, você vê que o grande diferencial vai ser a gente trabalhar as portas, muito mais que o cativeiro. E, às vezes, essas portas não começaram em vocês. Vocês viram o testemunho da Sandra, isso, Maria Regina e o marido dela, né? Tem que darem uma olhada também, porque vocês viram o testemunho da Sandra. Foi uma coisa que ela lembrou que ela fez e o filho estava sofrendo uma determinada injustiça. Foi quando ela levou para o altar. Então, observe também
se é algo que está além de vocês, para que vocês levem diante de Deus. Pai, eu não tenho que pagar por isso. Me ajuda, eu peço perdão a Ti, mas me libera disso. Então, ciclos repetitivos, olhe ao seu redor, olhe ilegalidades ao seu redor, não olhe só para si mesmo, até mesmo para você reivindicar junto ao Pai, porque os filhos não morrem pelos pecados dos pais. Amém? Ó, isso pode, minha mãe é um bandista e tudo, depende do que ela tenha feito. Se ela consagrou a sua vida, sim. Vim de uma situação assim um pouco complicada no final do ano passado. Eu passei, hoje assim eu entendo, né, que foi mesmo um ataque assim maligno contra a minha vida. E diante de tudo que eu passei, hoje eu entendo, hoje eu consigo assim analisar, né, os tronos que me atacavam, sabe? Eu era grandemente atacada por Lilith, por Ares no meu casamento. Então, assim, hoje o meu posicionamento é outro, o meu entendimento é outro. E, assim, através da sua vida e através do conhecimento que o Senhor permitiu que chegasse até a mim, toda a minha família foi transformada. Glória a Deus. Porque, sabe, é um conhecimento que eu trouxe também para os meus pais, dentro do direcionamento de Deus. Tinha muitas brechas, né, abertas na minha família, principalmente da minha família materna, muitos laços de sangue. Eu tinha muitos tios sanguinários, sabe, assassinos mesmo na minha família. E assim, eu fiz aquela oração, né, me arrependendo pelos pecados dos meus antepassados. Os meus pais também tiveram esse entendimento. Eu sou filha de pastor, né? O meu pai, ele é pastor. Tanto conhecimento da palavra, eu fui mesmo na direção do Espírito Santo. E assim, a transformação que Deus fez na vida dos meus pais é algo assim, vai além do que o Senhor fez na minha. Sabe? Eu entendo assim que você foi canal de Deus para minha vida e eu fui canal de Deus para a vida dos meus pais através desse conhecimento. A minha família também, o meu casamento, eu tenho mais sabedoria. Hoje, assim, as pessoas falam com a gente a nossa mente ela é transformada de uma forma pelo Espírito Santo que a gente não enxerga mais o natural, né? A gente começa a entender que a gente tem que lutar nas regiões celestes, como você ensina, sair do campo da batalha do sangue e da carne, né? E ir para as regiões celestiais, e é lá que a gente tem, né, todos os aparatos, o arsenal de Deus. Teve uma vez que aqui em casa a gente orando, e o meu esposo pelo meu casamento era muito atacado por Lilith, muito atacado por Ares. Hoje eu tenho esse conhecimento. Eu sou da tribo de Asser e o meu esposo é da tribo de Naftali. Então a gente começa a entender o porquê que os nossos filhos passam algumas coisas, né? A minha filha é da tribo de Gad e ela sofre muita perseguição na escola, ela só tem 8 anos de idade, sabe? Assim, a gente já começa a se posicionar em oração, tomar posse, né? Daquilo que a gente sabe que a gente tem direito, nos arrepender, né? Diante do Senhor, daquilo que o Senhor quer transformar as nossas vidas de dentro para fora, né? Para refletir no espiritual e a gente colher as bênçãos do Senhor. Assim, hoje eu posso te dizer que a minha vida não é mais. Eu sou uma nova mulher em Cristo, sabe? Hoje eu tenho mais sabedoria para lidar, tenho uma visão diferente para lidar, e tem mulheres na minha igreja assim que o Senhor me deu mesmo um direcionamento e também estão sendo transformadas, sabe? Mulheres que acompanham as tuas lives e falam, gente, eu nunca ouvi isso na minha vida, o que ela fala, sabe? É um alimento muito sólido, é algo muito profundo, que realmente não é todo mundo que está preparado para ouvir o que você fala, não é todo mundo. E assim, é uma sabedoria realmente vinda do Senhor, sabe? Eu só tenho que te agradecer. Não entre em guerra com o bebê. Na hora que você estiver orando e batalhando, o bebê fica, você vai. Amém. Amém?
Então, você esconde ele, proíbe de rastrear mesmo, esconda em Jesus, né? Que a Bíblia fala que as nossas sementes, elas são escondidas em Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado quando está grávida, e quando tem bebês pequenos, principalmente bebês que ainda amamentam, porque eles estão muito conectados ainda, né? Então, sempre esconda o seu filho. Às vezes, se você vai sentir quando estiver maiorzinho, se começar a agitar, se ele não entrou num campo de batalha junto com você, as crianças vão rápido. As crianças, delas é o reino dos céus. Elas são muito puras. Então, elas entram no campo de batalha, né? E, obviamente, que o anjo delas é um anjo especial, ele está continuamente diante da face de Deus, o anjo das crianças, né? O próprio Jesus disse isso. Mas eu estou querendo te dizer para você esconder o teu filho ou a tua filha, dentro mesmo, pai, eu escondo meu filho agora, eu estou aqui entrando nessa batalha, eu estou aqui orando, eu estou fazendo, mas o meu filho não. Meu filho está guardado. O inimigo não vai rastrear, não vai, sabe? Porque aí, o que acontece? Você leva aquela criança para o campo de batalha. O que o inimigo entende? Dá desde novo, esse aqui é meu inimigo. Ele já veio aqui, já me derrotou. Eu já senti o cheiro dele. Gente, eles são animais. Demônios são farejadores. Então, o que eu estou falando para vocês? Porque uma das minhas intercessoras, ela entrou em muitas guerras grávida de uma das meninas. E o que aconteceu? O bebê cresceu. A menina com 6, 7 anos já tinha visões. Ela estava muito avançada. Mas, em contrapartida, ela via muitos espíritos malignos, porque a mãe dela era da guerra. Então, a criança, desde nova, e enfrentou muitas lutas de batalha espiritual muito cedinho. Então, sempre que a gente for fazer uma batalha espiritual, e a gente tem um filho pequeno, a gente lembrar de estar escondendo eles para fazer as nossas guerras. Para quê? Para que não venha isso. Então, isso aconteceu com uma das nossas intercessoras, foi incrível. Deus deu capacidade também para a filha dela, depois de grande, para lidar com isso, mas ela sofreu muito, sem entender por que a menina era tão sensível no mundo espiritual, via tanto demônio, fala, puxa, ainda vê uns anjinhos, mas havia mais coisas assim, sabe? E passou uns perrengues, assim, dificuldade da criança, às vezes, dormir. E desde nova ela, com dificuldade de dormir, porque ela não queria dormir, porque ela via. E aí o que ela fez, né? Pedindo a Deus, não, tem que fazer assim, 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 assim. Então Deus que revela. Deus falou, olha só o que aconteceu. Você entrou em muitas lutas, estava com um bebezinho, ela também estava, o inimigo já sentiu quem que era, já demarcou um território. Gente, guerra no mundo espiritual é que nem guerra no mundo natural. Você tem que imaginar se você pegasse e fosse agora, lá para um campo de batalha, né? Se eles podem detectar, podem rastrear. Então, esconda seus bebês, esconda suas crianças, tá? Por causa do sono, principalmente por causa da noite. Gostaria de contar o meu testemunho, né? De como que eu conheci você. Através de um sonho que eu tive, eu pedi orientação para o Senhor, né? De como eu faria para entender que armas eu usaria. O Senhor me levou a estudar Efésios 6 sobre as armas espirituais. E navegando no Instagram, eu encontrei o seu perfil. E foi realmente uma resposta de oração para mim, né? E assim, muitas coisas mudaram, assim, principalmente pelo acesso ao conhecimento da palavra de Deus, orar especificamente. E eu sou muito grata pela sua vida, louvo a Deus pela sua vida. E muitas coisas têm mudado na minha família, na minha vida, principalmente em relação a orações específicas, a entender realmente a palavra de Deus, né, com o discernimento do Espírito Santo.
Amém. E eu sou ministra de louvor na minha igreja, e a partir desse conhecimento eu tenho conseguido trazer isso nas minhas ministrações de louvor, e eu tenho percebido assim que eu tenho conseguido me mover mais no profético. O Senhor tem me usado de uma forma diferente, e eu vejo que o Senhor tem algo nisso para mim, nessa parte também de batalha espiritual, um chamado nessa área mesmo, né? E assim, só gratidão. Durante as aulas do curso, muitas coisas aconteceram, me vi saindo de cativeiros. Uma das que mais me tocou foi em relação a Leviatã também. O Senhor me mostrou algo que estava dentro de mim que eu não enxergava, e eu pude, né, sair de muitas coisas assim que o inimigo estava me mantendo em cativeiro mesmo. E em relação a Tronos também, eu sofri alguns ataques em relação à ansiedade, e, meu, eu percebi claramente quais foram os tronos que me atacaram através das suas aulas, e assim, me muni mesmo das armas espirituais e continuo lutando, continuo é, é, lutando mesmo, né? E em relação às finanças também, que eu me identifiquei muito com o testemunho do irmão sobre ciclos. Eu percebo que eu e meu marido, a gente está em ciclos e ainda não consegui realmente entender que tipo de ataque ou que tipo de cativeiro a gente está. Então, acho que esse próximo curso seu vai me ajudar muito nessa parte das portas, porque agora eu estou entendendo que, tipo, realmente são várias coisas que podem levar a gente para esse cativeiro, né? E, e eu creio que eu quero muito fazer esse próximo curso, porque eu acho que vai ser algo que vai realmente destravar muitas coisas. E e a gente, eu e meu marido, a gente ainda tá nessa luta financeira, mas assim, o Senhor já tem feito muitas coisas. E eu louvo a Deus pela sua vida. Nossa, eu fico até emocionada, porque é uma mudança tão grande assim, em tão pouco tempo, nas coisas que o Senhor vai fazendo. E assim, são processos também, né? Às vezes não acontece do dia para a noite, mas é, muitas coisas mesmo. Eu sou muito grata, muito obrigada. Que Deus continue te usando, que Deus continue alcançando pessoas para que alcance outras pessoas, né? Porque você alcança e a gente está Amém. alcançando a nossa família, pessoas na nossa igreja, e eu vejo isso. E recentemente, rapidinho, um testemunho recente que o Senhor estava ardendo no meu coração para eu começar a fazer era usar a internet, o meu perfil pessoal, para estar falando da palavra de Deus. E era algo que eu relutava, que eu não queria, porque eu sou muito tímida, eu sou uma pessoa que não gosto de colocar minha cara à mostra. E eu comecei, eu fui obediente. Eu sou da tribo de Simeão. E, e esse mês de Ave também, nossa, foi entender os ciclos, os meses bíblicos. Cara, é sensacional, sensacional, porque a gente entende muita coisa e tem acesso a muita coisa que o Senhor tem para nós, que a gente não tinha o conhecimento. Mas, enfim, eu comecei a fazer um propósito lendo os Salmos e orando de 3 minutinhos nos meus stories. E aí o pastor da minha igreja, ele falou, por que você não posta na página da igreja? E a página da minha igreja, assim, não tinha muito alcance. E Eline, te juro, um dos últimos vídeos que eu postei tá tendo um alcance absurdo, que eu tô chocada, chocada. E tinha sido profetizado um pouco antes de eu começar, né? O Senhor já tinha falado no meu coração. E aí minha sogra, que é uma mulher de Deus, muito usada por Deus, ela falou que Deus tinha algo nisso e que ele ia honrar a minha obediência. E eu fiz, mesmo não querendo, foi realmente em obediência ao que o Senhor estava me pedindo. E assim, eu fico até emocionada, porque muitas pessoas sendo alcançadas através de um vídeo tão simples assim, e que é o próprio Espírito Santo, né, que faz. Mas assim, foi um pontapé que foi através da sua vida. E Glória. eu sou muito grata e eu creio que tem muito mais por vir, e eu quero acessar muito mais conhecimento, realmente, o conhecimento da glória do Senhor que está enchendo a terra, e você Glória a é Deus. uma das pessoas que está sendo usada para isso.
E isso é maravilhoso. Que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando e que você venha alcançar muito mais vidas. E eu falo de você para todo mundo. Oh, querida. Sim, dentro, né, do que o Senhor permite, porque tem coisas que tem pessoas que ainda não estão preparadas realmente É. para entender, para saber. Mas eu falo para muitas pessoas da minha igreja, para os meus pastores, eu falo de você, eu passo o seu Instagram, eu falo, olha só esse conhecimento que e tipo tem alcançado muita gente mesmo. Muito obrigada, que Deus te abençoe infinitamente, derrame sobre você mais e mais, te encha cada dia mais, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém, querida. É, então, meu coração assim tá cheio de gratidão por ele ter me alcançado, em Glória primeiro a lugar, Deus. através de você, Eline, porque os seus cursos, um dia eu me peguei falando assim, de tudo que eu já vivi, talvez esse curso é o que mais está valendo a pena, sabe? Então, assim, a minha Glória a gratidão Deus. realmente tá assim ao nível máximo, assim. É claro que eu quero ser ainda mais grata, porque eu quero mais e mais dele. Porém, eu sou assim, estou muito feliz. Tem alguma dificuldade ali de aprender ainda, tenho que ouvir mais de uma vez algumas aulas, tenho que estudar mais, me aprofundar mais, me dedicar mais. Porém, estou assim muito grata ao Senhor, porque Ele nos alcançou, né? Antes, Ele usou a Eline e nos alcançou, alcançou cada um de nós que está aqui, né? Então é isso. Gratidão. Amém. Obrigada. Aí Deus abriu porta, eu mergulhei no seu curso, assim, que eu acho que eu fiz todas as aulas em 3 dias. Eu dediquei, estou voltando às aulas, anotando sempre. O Senhor abriu portas de trabalho para mim na área de vendas, que não tem nada a ver com a minha formação, mas também eu entendo que eu não quero mais voltar para a minha área de formação, não porque eu tenho conhecimento, eu não acredito mais no que eu tenho conhecimento da minha área de formação. Aí, desde o ano passado, o Senhor me deu versículos, eu coloco, aí um dia eu falei, Deus, tá resolvendo, aí o Senhor falou assim, olha, quem tá vendo seus stories, foi recente. Aí eu abri, que eu não tenho tempo para ficar vendo, quem tá vendo as histórias, e o Senhor me mostrou o tanto de garota da vida, não é vida fácil, da vida difícil que vê. Aí o Espírito Santo falou assim, talvez é o único contato que ela tem com a minha palavra é vendo isso aqui. Eu não sei como que tá alcançando, mas o Senhor sabe. Então, assim, eu só louvo e agradeço a Deus. Eu e minha casa, a gente está passando por um problema financeiro complicado. Ouvindo aí, eu entendo que tem roubos. A empresa que o meu marido abriu esse ano, que ele separou, Deus abriu portas para ele se tornar sócio. E antes de abrir essa empresa, eu orei muito, muito a Deus. E um dia pedindo confirmação se era do Senhor, porque é arriscado nesse mundo de hoje. Eu estava torcendo meu pano, eu senti o Espírito Santo falar assim, você conhece a história de Isaac? Aí eu falei, história de Isaac? História de Isaac? O Espírito falou assim, lê a história de Isaac. Ele plantou numa terra seca, não chovia, não tinha nada, era tudo árido, e toda a semente que ele plantou dava 1%. Não tenha medo. Então eu tô agarrada com essa... É uma promessa de Deus que não foi pela boca de homem, porque eu costumo falar que eu já tive tanta profetada. Só que é diferente, porque foi Deus, sabe? Então, assim, eu creio que a nossa vitória vai chegar. Eu louvo e agradeço a Deus por esse curso, porque Deus tem me levado a lugares profundos, assim como ele fala com Jeremias, Senhor, com o Espírito Santo, que é aquela coisa. O Espírito Santo vai devagar, que tá me faltando ar. Só que às vezes também eu me sinto sozinha, porque às vezes eu vou falar, meu esposo muitas vezes não entende, até acontecer uma coisa que eu sei que Deus permitiu para ele compreender melhor o mundo espiritual. Eu tive uma batalha tão real semana passada aqui que ele ficou na sala assistindo filme e eu vim deitar. Eu sonhei
que nós duas orávamos, e quando eu virei pro lado do meu marido, a oração mal terminou, você tava rindo, eu nunca nem te vi pessoalmente, mas a sua voz era a mesma, você era a mesma, tinha um outro rapaz orando que eu nunca vi. Quando eu viro pro lado do meu marido, veio aquela pressão, aquele espírito, porque um dia eu orei e falei, Deus, eu não quero ver a carranca de Satanás, eu só quero ver as manchas, o Senhor só me mostra o tamanho da mancha. Eu falei, aí aquela pressão veio, segurou na minha garganta que eu não conseguia respirar. E eu tentando falar misericórdia, Jesus, misericórdia, clamar o sangue de Jesus, não saía, tentava falar Espírito Santo, não saía. Quando eu consegui falar Jesus, eu estava completamente sem ar. Aí minha porta do quarto estava entreaberta, eu comecei a orar, peguei minha Bíblia, Deus foi me dando salmos, eu orando, até a mancha assumir que ela andava dentro do meu quarto aqui. E aquela falta de ar mesmo, que aí agora você vai entender, e ele na sala, ele não ouviu eu orando. Aí eu passei na sala para tomar uma água, para recuperar o fôlego. Aí ele falou, meu bem, o que está acontecendo? E eu de costa no filtro, nada não, tá tudo bem, porque uma vez aconteceu e ele falou que eu não acreditava. Nada não, e ele não, aconteceu, está estranho. Quando ele veio e eu de luz apagada, porque eu, pela pressão, eu sabia que ia ter alguma coisa no meu pescoço. Quando ele ligou a luz, ele, o que aconteceu? Seu pescoço tem 5 dedos. Aí eu contei, aí ele acreditou. E no quarto eu orando e perguntando para Deus se era brecha, mas eu senti em paz, não tive medo. E depois o Senhor me revelou que era justamente para, como que eu vou te falar para ser entendido? Como se fosse o mundo espiritual ser testificado nele. Estou aqui chorando. Essa frase que você acabou de falar, né? Você não está só. Porque desde o início da aula, eu falando, muitas pessoas tendo que agradecer, o que falar, e muitas vezes a gente acaba ouvindo o inimigo, né? Você não tem o que agradecer, você não tem o que falar. As lutas que você tem enfrentado, as dificuldades, as rejeições, mas eu quero agradecer a Deus por sua vida, né? Pela vida da sua equipe, porque venham, como eu falei anteriormente, da rejeição dos meus pais, né? Desde do ventre, depois da rejeição dos meus pais, engravidei, acabei fazendo um aborto também, mas através das aulas, né? O Senhor me resgatou do cativeiro, da rejeição. Eu vi também tirando meus pais também de cativeiros. E o que eu tenho a dizer é que através das aulas, né, comprei esse curso pela misericórdia. Eu sou missionária aqui no sertão. Temos dificuldades em casa, que meus pais não entendem, não compreendem. Só dizem que eu não quero trabalhar, mas eu sei que em tudo Deus tem um propósito. E através desse curso, né, eu aprendi a chamar Deus de Pai. Eu entendi que Ele é Pai, que era difícil para mim chamar Deus de Pai, devido ao que eu vinha passando no meu lar, minha casa. Mas eu louvo assim, eu agradeço a Deus, porque por onde Ele tem me levado, por onde eu tenho ido, o Senhor tem me dado almas para a glória do nome dEle. Eu sei que não sou eu, que as viagens que eu faço, só Deus mesmo para suprir, só Deus. E eu quero louvar a Deus por sua vida, por eu aprender a chamar Deus de Pai. Muitas pessoas podem achar que é besteira, mas não é. Deus é um Pai amoroso, Ele tem cuidado de mim, eu tenho visto, eu tenho sentido, Ele tem levantado pessoas para me abençoar também. E isso eu quero agradecer. Pretendo fazer esse curso, que vai vir, não sei se eu vou ter como fazer, mas desde já eu quero agradecer por tudo que você tem feito, né? Por tudo que você tem ensinado,
E eu tenho sentido o amor de Deus, que às vezes eu pergunto, Deus, que amor é esse? Porque, como a palavra diz, ainda que tua mãe e teu pai te abandonem, eu jamais te desampararei. E eu tenho visto isso verdadeiramente na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. E é isso. Deus é um pai que É verdade. cuide e quiser. Glória a Deus. Foi um testemunho muito, muito bonito você testemunhar sobre isso. E eu tenho certeza que o Pai agora está com um coração que nós não podemos mensurar. Raquel, a Raquel está falando, Aldenira, para você deixar o seu Pix, para você colocar aqui nos comentários, deixa o seu Pix aqui. E olha só, olha que o que Deus está descortinando. Assim, esse curso ele veio para descortinar muita coisa. E eu estava assistindo a aula, isso é de espíritos territoriais. E aí eu estava deitada e eu vi um anjo de luz bem aqui do meu lado. E ele fazia assim, e eu senti paz. Mas sempre me perguntei se era de Deus ou não era, sabe? Até hoje fica essa questão. O que que era aquilo? Porque depois eu comecei a ter crise de ansiedade, depressão, tentei me matar, fui para remédio controlado, o meu marido começou a usar droga, o meu marido, por causa das drogas, tentou me colocar num hospital de saúde mental quando eu estava grávida. E tudo isso, em 7 anos de casamento, eu não sei muita coisa, por que que aconteceu, mas hoje o que eu entendo é que o meu Deus estava comigo. Todo tempo eu tinha um propósito de estar lá. E por mais que eu não entenda agora completamente, eu sei que o meu pai estava lá e ele tinha um propósito, ele tem um plano. E ele sabe os planos que ele tem para minha vida, planos de paz. Aleluia. E são planos de paz, onde ele vai me fazer prosperar, entendeu? Então é isso, minha amiga. Foi bênção. Você é uma bênção nas nossas vidas. Tá, mas fala o contato dela também, porque daí eu posso. Isso que eu ia falar. E aí eu posso abençoar ela com o curso que Olha, ela vai fazer, porque a gente é assim, minha filha, a gente não tem dinheiro, mas Deus, ele dá onde não tem, minha irmã. E uma coisa que eu aprendi, sabe, Eline? Glória a Deus. Esse Deus, ele faz milagre, entendeu? Ele quer ver da gente um mover, entendeu? Para ele. Esse ano eu tenho que fazer uma certificação de Product Manager. E a certificação dá R$6.000. E eu disse, meu Deus, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Meu Deus, meu Deus! E aí eu estava ouvindo o testemunho dela e Deus colocou assim, você não quer que eu abençoe você? Você abençoa primeiro. Nós saímos, Deus, desse campo de batalha, felizes em Ti, apesar das lutas. Restitua, restaura a nossa armadura. Com os nossos despojos, fecha todos os portais que foram abertos, Pai. Coloca guardas ali. Só permita os que fiquem abertos, que o Senhor queira, mas com guardas para que o inimigo não se aproveite. Cubra-nos com teu sangue. E interceda por nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós estamos agora dentro do teu descanso. Proteja a nossa família, a nós mesmos e os nossos bens dentro de sua redoma espiritual. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Deus abençoe todos vocês. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe. Shalom, shalom.